Voltamos, então eu já passo para o Gabriel Bus para a gente ir encerrando com o Fernando Hesse, o nosso observador da Casa Branca, para a gente voltar também com o nosso advogado para entender melhor toda a condução aí desse julgamento que segue hoje, daqui a pouquinho, começa às 9 horas da manhã de novo. Bom dia, Hessel. A minha pergunta é em relação a ontem, algo que ficou bastante explícito, a não citação a Jair Bolsonaro na declaração longa que Trump fez eh, durante a tarde. Havia uma expectativa de que ele pudesse pelo menos citar o julgamento contra o ex-presidente. É claro que o foco não era esse daquele momento, ele tem outras preocupações e os Estados Unidos está com outros focos nesse momento, mas como ele vinha citando o ex-presidente nas manifestações em relação ao Brasil, dessa vez ele não citou. E a gente sabe que na política é muito simbólico quando se não fala sobre um assunto ou quando se fala sobre um assunto. Queria a sua avaliação sobre essa fala do Trump, que praticamente ignorou o início desse julgamento contra o ex-presidente. Oi, Gabriel. Na verdade, realmente, o presidente Donald Trump tinha outras demandas ali para poder responder, principalmente a questão do sumiço dele nos últimos dias, né? Nos últimos 5 dias. E talvez essa seja, na verdade, a primeira aparição dele depois daqueles rumores que surgiram quanto à possível morte dele, né? Ou problemas de saúde mais graves. Então, ali, na verdade, esse tema acabou tomando conta muito ali do Salão Oval. O que acontece, Gabriel? O presidente Trump, acompanhando bem de perto o trabalho da Casa Branca, o presidente americano, ele na verdade responde às demandas, né? Então, se ele é perguntado em determinados assuntos, ele responde, ele automaticamente não faz isso. Então, ele faz, na verdade, um anúncio de algum decreto, alguma ordem executiva ali naquele momento, né? Explica e faz os seus comentários, e depois ele abre para os jornalistas fazerem as suas perguntas. E é ali que, na verdade, que se tem a oportunidade de se colocar algumas pautas. Então, como ali nenhum jornalista quis elencar o tema Brasil ou o presidente Bolsonaro naquele momento, então por isso que ficou assim, elas por elas. Então, isso não acontece só no Salão Oval, mas quando ele está embarcando no helicóptero, fazendo algum deslocamento, e ele tem um tempo conosco da imprensa ali, ele, na verdade, ele se pauta realmente aquilo que é perguntado. E naquele momento, ontem, por exemplo, tinha, evidentemente, outros assuntos também de grande importância para o governo americano, a começar pela saúde dele, mas ninguém perguntou para ele sobre o Brasil. Então, por isso que, assim, houve esse silêncio por parte do governo americano, mais na pessoa do presidente Donald Trump. Perfeito. A gente ouviu o Fernando Hessel, o observador da Casa Branca, que participa aqui com a gente constantemente para trazer esse bastidor, né, dos corredores da Casa Branca, do que está sendo falado. Assim como o Hessel bem reforçou para a gente, o julgamento não é a prioridade, mas é claro que já tem ali algumas pessoas selecionadas para fazer essas análises e a gente vai seguir acompanhando, né, Hessel? Você vai seguir acompanhando, porque tem aí um pano de fundo comercial, econômico para o Brasil muito importante, de como o governo americano vai reagir à fase final desse julgamento, que deve acontecer só lá no final da próxima semana, que é justamente de condenações, se os réus, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, for condenado, né, ou se os réus forem condenados, e claro, também na apresentação das penas, como eles vão cumprir essas penas, se presos, se em casa, enfim. Então, certamente a gente volta a conversar com você, Hessel, na próxima semana para a gente ter ainda mais informações sobre como o governo vai reagir ao que está acontecendo aqui no Brasil. Valeu, hein? Bom dia, bom trabalho, é sempre ótimo conversar contigo. Bom dia, bom trabalho. Eu sei que o trabalho de vocês está bastante árduo aí, então, por favor, tomem bastante, se hidratem bastante, tomem bastante protetor gástrico, porque eu vejo que não é uma situação fácil. Bom trabalho para todos vocês. Oh, fica também de olho lá na saúde do Donald Trump, hein? Qualquer coisa. Pode Valeu, deixar. Hessel. É, a gente está se hidratando bastante aqui em